E aí, galera? Todo mundo jóia? Família? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Nós vamos começar a fazer uma aula diferente essa semana. Se eu também estou aprendendo, se der certo, beleza. Se não der, a gente volta como era antes. Tá joia? O assunto nosso dessa semana, ele trata de uma continuação do que a gente já viu antes, estudo de campos magnéticos. Só que aqui nós vamos aprofundar um pouco mais e relacionar o campo magnético com corrente elétrica. Ou seja, a possibilidade que tem da corrente elétrica gerar campo magnético. Isso é conhecido como experiência de Ørsted. Essa experiência aconteceu lá no começo do século XIX, com o cientista, professor Hans Christian Ørsted, que demonstrou que corrente elétrica e campo magnético são coisas que aconteciam simultaneamente. Então, nós vamos ver isso, é o assunto de nossa aula dessa semana. Mas antes, vamos recordar um pouco o que já foi falado em aula presencial sobre esses fenômenos que aconteceram na Grécia Antiga. Né? O primeiro fenômeno elétrico observado está relacionado com o atrito, esfregar um objeto contra o outro, gerando um campo elétrico, onde a matéria passa a ter a propriedade de atrair pequenos objetos. Nesse caso aqui foi utilizado o âmbar, que era uma espécie de resina na época. Após atritada, passava a atrair pequenos objetos, como por exemplo uma pena e etc. Primeiro fenômeno elétrico observado. Mas ainda na mesma época, na Grécia Antiga, existia uma espécie de rocha, que foi batizada mais tarde de magnetita, que tinha a propriedade de atrair materiais ferrosos. Então, observe, atração e aqui em cima também atração. Só que aqui era um fenômeno magnético e aqui um fenômeno elétrico. Anos se passaram, Idade Média, séculos se passaram. O estudo da eletricidade e do magnetismo sempre foram feitos de forma independente. Não havia uma preocupação de relacionar a eletricidade com o magnetismo. E os chineses, no primeiro século depois de Cristo, aproveitando as propriedades do ímã, espertos que são, desenvolveram a bússola. Espertos que eram e que são, né? Que foram e que são. Por vários séculos, fenômenos elétricos e magnéticos foram estudados separadamente, sem qualquer ligação entre eles. Não havia uma preocupação de correlacionar fenômeno elétrico com fenômeno magnético. Mas no começo do século XIX, essa relação entre eletricidade e magnetismo pôde ser comprovada pela famosa experiência de Ørsted. Eu já disse quem era, né? Um professor dinamarquês, que em seu laboratório conseguiu demonstrar, provar que eletricidade e magnetismo têm uma relação íntima. Um não existe sem o outro. Tá certo? Nada melhor do que fazer a demonstração. É uma experiência simples que nós vamos fazer, apresentar aqui, e depois vocês, no final, tem um questionário não, umas perguntinhas lá, para vocês, baseados no vídeo, né, em alguma pesquisa que quiserem fazer, responder aquelas questõezinhas que eu vou colocar lá no final. Beleza? Um abraço para cada um, abraço na família, fique bem, fiquem com Deus. E aí, galera, beleza? Meu nome é Cristóvão, eu sou professor de Física de escola pública no interior de São Paulo, na Escola Estadual Dr. Raul Venturelli. Eu vou apresentar aqui uma experiência simples, que é fácil de realizar em sala de aula, que é a experiência de Ørsted. O que trata essa experiência? A experiência, na realidade, ela foi realizada lá no começo do século XIX pelo professor cientista Hans Christian Ørsted, que mostrou que corrente elétrica gera campo magnético. Então, toda vez que a corrente elétrica passa por um fio condutor, por um condutor qualquer, ela vai criar em torno desse condutor um campo magnético. Para isso, nós vamos utilizar uma bússola. O que é uma bússola? É um instrumento que detecta campo magnético. Quando não tem campo magnético por
próximo a ela, né, ela reconhece o campo magnético do planeta Terra. Quando um campo magnético mais intenso se aproxima dela, ela passa a reconhecer esse campo magnético. Então, a bússola é essencial nesse experimento. Vamos utilizar também um fio de cobre. Por que fio de cobre? Porque o fio de cobre, ele não tem, o campo magnético do ímã não interfere nesse metal que é o cobre. Então, eu posso aproximar o ímã aqui, não tem nenhuma atração. Então, é o contrário do ferro, do níquel e outras ligas que contêm ferro. Então, o fio de cobre é importante nessa experiência, pelo fato dele não interferir no campo magnético. Muito bem, vou utilizar um suporte que já está aqui montado e vou colocar nesse suporte aqui o fio por cima e a bússola embaixo. Então, essa bússola alinhada norte-sul, né, reconhecendo o campo magnético da Terra, está aqui. E agora eu vou fazer passar por esse fio uma corrente elétrica. Então, vou ligar uma bateria, né, as duas pilhas, e vou fazer a corrente elétrica passar. Quando a corrente elétrica passar, fiquem atentos o que vai acontecer com o ponteiro. Especialmente a parte vermelha, como referência para a gente discutir depois. Quando eu faço a corrente elétrica passar, observe que o ponteiro oscila no mesmo momento, reconhecendo um campo magnético. Um campo magnético que não é da Terra, é um campo magnético criado pela corrente elétrica. E esse campo criado pela corrente fica em torno desse fio aqui, onde a corrente está passando. Quando eu retiro a ligação, que eu impeço, interrompo a passagem da corrente elétrica, olha o que acontece com o ponteiro. Ele retorna para a posição norte-sul, reconhecendo o campo magnético da Terra. Outra coisa importante, eu vou inverter a polaridade da pilha. Quando eu inverto a polaridade, a corrente elétrica muda também o sentido. Se ela estava assim, ela passa a correr nesse sentido. Observe o que acontece com o campo magnético. No mesmo instante, a agulha reage, a bússola reage, reconhecendo o campo magnético, e observe que modificou também o sentido do campo magnético. A agulha modificou a parte vermelha da agulha, agora está no sentido contrário. Conclusão, o campo magnético obedece o sentido da corrente elétrica. Alterou o sentido da corrente elétrica, altera o sentido do campo magnético. Essa experiência, ela permitiu o desenvolvimento mais tarde, né, de motores elétricos, geradores elétricos, eletroímã e por aí afora vai. Então essa é a essência da experiência de Ossice. Valeu, um abraço.